Por volta de 1946, no limite fronteiriço dos municípios de Brejões e Nova Itarana, foi construída a primeira casa do povoado do quilômetro 100. No início era apenas uma casinha simples que servia como ponto de parada para os viajantes da recém-aberta estrada Rio-Bahia, BR-116. Com o transcorrer do tempo, o lugar foi crescendo, prosperando e se desenvolvendo. E o que fez toda a diferença foi a coragem e a força do seu povo. Nessa época, ainda não existia o povoado do quilômetro 100 como nós conhecemos hoje. A região fazia a transição entre a Lagoa d'Água e a Posse, onde havia um pequeno comércio no qual as famílias Dias e Cajaíba transitavam. Lagoa de Água e tinha o povo dos Cajaíba. Aí não tinha nada. O povo dos Cajaíba que morava na Lagoa de Água. Aquele pontinho que era também outra descendente de gente, era dos Dias. Aí lá em Cajaíba, quem mostrou o Cajaíba dia, né? As minhas irmãs saíam de lá, da roça, da Posse, para ir para a Lagoa d'Água, onde uma irmã de compadre Liberato dava aula, né, a mozinha. Ela estava da Posse para a Lagoa d'Água. Era tanto todo mundo que morria lá ia para a Posse. Enterrar no cemitério da Posse. Enterrar no cemitério da Posse. Aí ligava aí, ó, queria do centro, lá da Posse, passava aqui, ia para a Lagoa d'Água, aí descia para a Lagoa d'Água, descia para Tamanduá, ia para Milagre. Era muito barato, não tinha nada não. Aqui só era mato, eu curtia aqui sem nenhuma casa. Ali era uma roça, chamava aquilo aí chamava o Gregório. Também daqui para Milagre, não tinha uma cerca de maneira nenhuma. O gado de Milagre, que estava verão, vinha comer por aqui. É tanto que essas estradas aqui, a gente começou a passar, foi o gado que abriu essas estradas para lá e a gente roçaram para fazer estrada. O gado foi quem começou a fazer estrada. Os moradores da Lagoa d'Água. E na Lagoa d'Água morava senhor Cajaíba. Seu Cajaíba, Zezinho Cajaíba, a família de tia Rosalina, de tio Antônio, Tibúcio, irmão do meu pai. Tinha a família de João Almeida. E tem a Lagoa d'Água, que é ali mais ou menos onde a gente morava mesmo, na subida da ladeira do açude. Não tem aquela ladeira ali? Então eu nasci ali. Quando chegava no plano, é ali que a gente morava. Lá no alto? É, no alto, a casa era ali. A única coisa que tinha lá, que faz com que a gente se localize indo lá, é um pé de umbu, toda a vida teve, e uma pedra enorme. Cajaíba tudo era ali primeiro. Antônio Tibúcio, João Tibúcio, Joaquim Cajaíba, Tunim. Morei na Lagoa d'Água, com muitos cajaíbas morando lá. Lá morava a força do Cajaíba morava na Lagoa d'Água. Antônio Tibúcio, João Tibúcio, senhor José Tibúcio Cajaíba. Era muita gente. Era tudo irmã de pai. Ali morava pai, tio Antônio, tia Dote, tio João. Era tudo vizinho ali. O movimento todinho, quando eu cheguei aqui para o quilômetro 100, era aí na Lagoa d'Água, né? Tinha várias pessoas. Então a gente saía de lá, passava por dentro dessas matas todinhas para ir para o movimento. O movimento era ali. A Mata Bruta, do lado de senhor Cajaíba aí, ó. Esse lado de seu Hélio, da Velha Rola. Esse lado do Joaquim, todo era mata e depois só foi acabando com o negócio de Calvão. Tia Rola, da Lagoa d'Água, irmã de pai.
Rua Dezélio. Tinha Zeca Cajaíba aqui, tinha Joaquim Cajaíba, tinha João de Dula, tinha os pais dele. Joaquim, o irmão dele. Zeca Cajaíba. Zeca. Morava tudo lá pra ti. O velho Tichau morou ali. Ali era de Joaquim, aquilo ali. Ali era de Joaquim. Ele morava ali? Morava ali. Ele construiu ali? Construiu. Ali foi, eu ali só morava ali, foi ali. Os moradores da posse. E na posse? A posse tinha João Dia, velho, Palinho, Zuca, que morava lá em cima, onde é Ibadica hoje. A posse era ali, né, onde era o conselho, ali onde é de Olivaldo hoje, porque aquela fazenda de Olivaldo era do meu pai. Então só tinha uma casa nossa dentro da manga e tinha uma casa de Dona Lourdes. Só. Aí pra cá vinha o pessoal de João do Reis, que era a sogra de Gessé, o sogro de Gessé. E aí vinha o pessoal, sabe de quem? De Antônio Gradia, que é Segaldino. Conheci João do Reis, conheci João Dia. Meu pai morou também na posse. Morei na posse. Morou O na pai posse. morava na posse. Como era o nome do teu pai? Vivaldo. Era apelido Vivi. Era Vivi. Irmão de Titavinho. E lá na posse, tinha o que lá nessa época? Quando... A fazenda de Tavinho, de seu Tavinho tinha uma fazenda, era café. Era café, o forte da região era café. Só que não era esse café do IBC. Era o café nacional, era um café antigo. Era um café que crescia muito. Nessa época ele morava na posse? Na posse. Aí na época da posse tinha uma venda. Minha mãe nasceu na Lagoa d'Água, tá entendendo? Cajaíba e Dias, né? Justamente. Só existia Cajaíba e Dias. Era uma mistura. Meu pai é primo e marido de minha mãe. Só tinha Cajaíba e Dias, que era a mesma família, né? Cajaíba, Dias e Brandão, era a mesma família. Nós morávamos na posse e o povo de Senhor Cajaíba na Lagoa d'Água. A primeira casa. A primeira casa que construí aqui foi a casa de Tavinho, que hoje é ali onde é o posto hoje. A primeira. Que a casa mais velha aqui do 100 é aquele posto lá em cima. Aqui sempre começou com uma casa só. Aqui, não tinha casa não. E quando o senhor chegou... 18 de agosto de 48. Não tinha nada no... Não tinha nada. Só tinha meu cunhado, não era nem meu cunhado naquele tempo ainda não, Tavinho. Tinha uma pensãozinha ali, mas era uma casa só. Só a casa de Era Tavinho? uma pensãozinha que tinha de caseteira baixinha assim, era uma só, não tinha mais. De Tavinho? De Tavinho, era. Em 48. A primeira casa, que era a venda de Tavinho, chamava Venda de Tavinho. Foi meu pai que roçou o lugar, né? Foi meu pai que roçou o lugar da casa de Tavinho aqui. Aí botou uma venda, que aqui era tudo matona, aqui era mata meio fechada, né? Começou com uma vendinha ele passou com um hotelzinho. Aí Tavinho fez uma casa, para botar uma pensão ali. Fez só uma casa só. Fez um galpão, era até de palha o galpão nessa época. E Tavinho fez um posto ali na Ibainha, ali, que é aquele posto velho, na saída de lá. Foi feito por ele. Só existia no 100 o posto de gasolina, que foi meu pai que construiu na época, que era a casa antiga da fazenda, era a casa antiga, se transformou no posto. Era casa simples, aí abriu a Ibainha, aumentou. Depois do posto Serrano, foi construindo outras casas e a circunvizinhança daqui, a Lagoa d'Água, a Posse, pessoas até da Lagoa do Morro começaram a vir para o centro. O precursor Ranulfo Cajaíba, Tavinho. Meu pai foi uma pessoa assim boníssima, muito caridoso, muito coisa. As pessoas pediam, falavam para comprar um terreno, para construir uma casa, e quando estava na hora de acertar, eles diziam, só que seu Tavinho, que eu vou para São Paulo, mas não se preocupe. Cabra, tá tudo bem, você vai. Porque se você puder, eu também tenho família, preciso trabalhar para sustentar minha família. Mas se você puder, tudo bem. E se não puder, está em sua consciência, vai não se preocupar. Não, quando chegar paga.
de fazer isso. Ele não ligava, não. Ele queria era vender e ver crescer. Vá, se você quiser, eu garanto. Qual é o terreno? É esse? Daqui a 100 anos ele está esperando aí. Um terreno assim, uma mulher quis comprar, comprou, não pagou, e aí ele deixou guardado. Todo mundo queria comprar. Ela, não tem interesse não, já tem 40 e tantos anos que eu comprei aquele terreno, não. Eu nem sabia que eu tinha mais aquilo. Não, pode vender a hora que quiser, eu não paguei nada. Falar de seu Ranulfo Cajaíba, olha, um cabelo sobe. Ranulfo Cajaíba foi um pai que eu não tive. Não me deu nada não, mas me deu crédito. Me vendeu fiado. Guardava um terreno para mim. Você para mim fazer ela sem dinheiro, ele ia só para construir. Aumentar ao povo ter onde ficar. E ele abriu mão de vender os terrenos dele para que as pessoas construíssem. E construindo sem cresceu. Esse espaço que ele deu em vender a terra que era dele. E era um homem tão sério de palavra que quando a pessoa pedia preferência para um terreno, a partir daquele momento, na mente dele, isso já era dono. Só faltava o acerto do pagamento, mas a pessoa já era dona. Ele disse, você tá vindo? Eu queria você tá vindo. Eu vou lhe pedir um negócio. Ele disse, é o quê, nego? Fala aí. É o que diz? Pode dizer. O senhor me dá um pedacinho de terra para eu fazer uma rocinha? Ele disse, dou. Aí ele disse, tu quer ali na Mariquinha, que tinha uma mulher que chamava Lê, por isso que até hoje é Mariquinha. Eu quero. Foi lá mais eu. E disse, aqui, ó. Você pode botar força aí, ninguém lhe empata. Eu me lembro que quando eu assumi a fazenda, tinha mais de 150 roças dentro da fazenda. Ele chegava assim, ó, 5 tarefas, você vai plantar o que você quiser aí. Quando terminava tudo, colhia tudo, aí vinha, se eu tá vendo, terminei, agora tu vai fazer assim, o lado, tu limpa o lado e faz outra roça. Ele fez muita caridade. O que tiver aqui, quase tudo foi doado. Rodoviária, por exemplo. Mas o prédio, a quadra aqui, o colégio Ranulfo, o posto médico, a maioria tudo foi doação. Era ver crescer, ele queria que crescesse, que evoluísse aqui o SEM. Ele dizia que um dia o SEM ia passar a cidade, que ele não sabia se ele ia alcançar. Pensou em Davi disse que queria fazer uma cidade aqui, pegou com aquele, vende uma casinha hoje, vende um taquinho a uma, a outra e lá vai. E hoje o centro é quase uma cidade, só não é cidade porque não registrou ainda como cidade. Ele, não, nego, isso aqui vai ser uma cidade, ele fazia assim, isso vai ser uma cidade, a mão depois, nós tudo tá vendo aí, ó. E ele mesmo, graças a Deus, ele viu que porque aumentou, ele queria que fosse à frente mesmo e foi. Você tem orgulho dessa história aí do seu pai? Ah, demais. Porque meu pai, em primeiro lugar, a coisa mais importante nele, que ele ensinou, graças a Deus, foi a gente ser honesto como ele é. E isso todos nós fomos. Pode chover canivete, compromisso é compromisso. O loteamento das terras e os primeiros moradores. Ele começou a vender lote. O primeiro homem que fez uma casa no SEM foi Antônio André. Ele veio para aqui, ele saiu de lá da roça, veio para aqui por causa da BR, né? Para cortar cabelo dos pau de arara aí. Naquele tempo, estrada de chão. O primeiro morador do SEM foi Antônio André, pai de Zecaria. Quando ele veio para aqui só tinha 2 casas da fazenda. Ele veio morar em uma, aí ele pegou, trocou, deu uma espingarda e uma égua em um terreno. Aí construiu essa casa, entendeu? Depois vendeu para Bevenuto essa casa. Depois que eu acho que o André construiu a casa que é onde meu pai comprou aqui de cima, que é onde o Nadinho mora hoje, que foi modificada, né? E a BR passava aqui, não era nem asfalto, era terra, era aquela terra vermelha. O pai veio morar aqui, só tinha 2 casas. Então quem fundou aqui, que sabe, foi o Tavinho, né? O Tavinho, irmão dele. Ele era irmão do Tavinho? Irmão do Tavinho. E por que ele tinha esse nome, doutor? Apelido, o nome dele era Paulo Cajaíba. Eu nasci aqui, me criei aqui, há 73 anos atrás. Aqui só tinha 3 casas.
Eu conheci com 3 casas aqui, né? No SEI. E foi no tempo que abriram a estrada aí, não foi o asfalto, foi estrada de chão, para fazer estrada de chão. Eu cheguei aqui em 1953. 53. O que tinha aqui? Tinha 4 casas. Quando tu chegou aqui em 59, não existia nada. Praticamente só tinha umas 4 ou 5 casas. Tinha 6 casas, eu lhe digo quais são elas. A de Bevenuto, o prédio, a de Outrandé 3, o posto, 4, a casa de São Fidel, que era de Jorge Juviniano, Cajaíba, e onde era a Tio Sam, que era de Tuninho, da mãe de Tuninho Cajaíba. Da mãe de Tuninho Cajaíba. E já tinha esse prédio aqui? Esse prédio já tinha ele. Alcina Barbosa. Alcina Barbosa. E já funcionava? Já funcionava, que inclusive eu estudei, na época eu estudava com uma vela. Aí o primeiro foi o André. André. Depois veio Bevenuto, aí veio Santeiro, do lado de lá veio Mané Catarino, veio Nilo, aí foi chegando esses povos. E cá em cima tinha Bevenuto e Santeiro, somente. Bevenuto, tinha Bevenuto e Santeiro e Vavá. Eu lembro que eu vim em uma missa. Ali no prédio só existia o prédio, o posto, a casa do finado Bevenuto e do finado Amaral. Para uma missa vender cocada. Mãe fazia cocada lá no Gavião e botava eu, Antônio e Isaías para vir vender cocada, queijada. Tinha o seu senhor Cajaíba, né, que já morava aqui, né? Antônio e André no lado de lá. São esses que foram os fundadores do quilômetro 100, né? Finado Bevenuto, né? A gente. Em dia 11 de 1979, só tinha 5 casas. A de Antônio André, Bevenuto, seu João Tiburcio, Dia Agaíba e Tavinho. A gente morava lá na roça, lá perto do 93, na Baixa do Roçado. E aí eu me lembro que a gente veio embora para aqui, eu tinha na faixa de uns 5 anos. Em 62... Onde aquela casa de Zequinha não tinha casa. Aquela casa foi eu construir. Uma casinha ali pequena. Em 63. Morei uns tempos. Depois eu vendi para um senhor que chamava Chico Pereira. Depois que ele comprou minha mão, vendeu para Zequinha. Foi assim, ó, nós chegamos aqui em 1900, eu tinha 12 anos. Na época da ditadura, mais ou menos, 63, 64. E ficamos aqui só 2 anos. No dia 1º de janeiro de 1964, eu tinha 17 anos. E o que você encontrou aqui no quilômetro 100? Pouca coisa. Tinha uma casa aqui de seu jovem, do lado de cá. Ali embaixo tinha um mata-burro. Ali em frente a casa de Roberto Cajaíba, que é Roberto Baixinho. Ali na porta de Baixinho tinha um mata-burro, que era dividimento da fazenda do velho Amerino com o velho Tavinho. Ali onde era o bar de Gerizo, ali eram as casinhas que tinha ali, e dali para baixo era uma mata. Até lá embaixo era uma mata. Mata fechada. Mata fechada. O pai de Coinha, doutor, o pai de Antônio Baiano, João Baiano, Diogo, o avô de Mário aqui. Nós armávamos a pedra, aí no mercado, era o mercado hoje, tinha uns pés no Urici, a gente pegava rato e espinho. Uma vez nós matamos com mandoá aí. Olha, quando eu cheguei aqui, aí quando chegou ali aonde é de Otávio hoje, eu comprei uma posse ali. Tudo mato, era mato, um cinzal que a cada uma folha que fazia ter medo. 18 de junho de 68. 18 de junho de 68. O que é que o senhor encontrou aqui? O que eu encontrei aqui, isso aqui era uma cerca de arame, de lá só tinha a casa do finado Mindora, que é onde é
a lanchonete de Tonho do Ouro. Foi no tempo que eu estou te dizendo que eu comprei a Porsche aqui. Aí eu disse, rapaz, eu comprei uma Porschezinha ali. É onde é de Otávio hoje, né? Aquilo era cinzado, cada um outro cinzado fazia. Aí ele disse que, ô meu filho, tu nunca mais vê uma casa feita ali, né? Aí eu digo, rapaz, se os outros não fazerem, mas eu vou fazer, não é? Daí foi que foi chegando o Zé Senhor morava lá pro lado de onde hoje em dia é Dona Marlene. Aí veio chegando o Zé Senhor, Zeca, que é o Zeca dos Cajaíba, que é o pai de Idália, que hoje em dia mora em São Paulo. Mas aqui não tinha muita gente não. Só tinha mas era a praça lá em cima que estava começando. E nessa época tinha muitas casas aqui no centro? Casa? Sim. Tinha não, quando nós chegamos pra aqui não tinha nada. Aqui era um trio. Era mato puro aí, ó. Aqui era mato puro, não tinha nada. Ali onde é aquela Antes Miranda e Salim, ali era uma capela. Abertura da estrada Rio-Bahia BR-116. Com 47, tirou a primeira picada dessa estrada. Entrava no 93 e até hoje ainda tem um roteiro, até lá no Xavier. Aí ficou parado. Era um engenheiro chamado Dr. Pinheiro. Veio local na Rio-Bahia, mas vinha localizando no Morro da Barra, saindo na Serra e saindo lá na Maria. Não ia passar por aqui? Não ia passar por aí, lá perto do ponto de encontro. Que a primeira picada que foi tirada foi perdida. Eu era um menino assim. Foi tirada pelo Dr. Pinheiro. Essa picada eles cortaram aí em 93. Quando saiu atrás do tanto do Xavier, ele viu que não dava para sair de lá e parou. Né? Aí ele veio. Aí veio de Jiquié, um cara que nome Sotero, chamado Sotero, a turma do estúdio. Então eles pediram a Votavinho que a pista passasse por aqui para economizar a quilometragem. E procuraram meu pai aqui para fazer. E meu pai aí achou aquilo maravilhoso, ia ser progresso por sempre, como sempre que ele pensava. Aí deixou passar a estrada por aí. Em 46, já começou essa estrada. Aí vai, 47, 48, aí porque chegou na Bahia ligeiro. Né? Já os vinhos já tinham passado uma locação, ali na linha está tudo, os piquetes que passou cortando. A gente vai fazer aí uma estrada aqui que chama, que vem do Rio à Bahia. Aí vai. Mas pai, estão ligeiros para essa estrada. No momento a estrada saiu. Que a Rio-Bahia, quando ela passou aqui, era mataria. Priquito foi o principal, daqui da pista foi o Priquito. O pai de Amália. O pai de Amália. Como era o nome do seu pai? Marcelo Emílio Pinheiro de Queiroz. E era conhecido como? O apelido dele? Apelido é Periquito. Periquito. Periquito, né? Todo mundo só conhecia Periquito. Foi abrir a Rio-Bahia aqui. Foi ele, esse trecho aqui, esse trecho daqui para baixo, até ir lá no centro, para lá do 101, foi, ele era o cabo de turma dessa turma, né? Quer dizer que quando abriu a estrada era tudo mata, né? Era mata mesmo, né? Aí foi ele com a turma dele que abriu a estrada, né? Era para botar o asfalto ou ainda era chão? Não, era chão, era mata, né? Foi para abrir, né? Abrir a estrada, toda manual. Aqui a Rio-Bahia aqui não foi começada nada de mato. Aqui para chegou aqui na Bahia, deve ter sido de 48, parece. Aquele tempo era tudo mamado, tudo mamarrita. Marreteiro novo, no bambeio que tipo, ele te quebra o braço, lá para o acidente, começa a trabalhar, era pá, e me deu. Isso eu ainda trabalhei nela quando começou a estrada de terra. Eu estava com uma faixa de 16 anos, que eu fui trabalhar na pista por motivo de idade. Meu irmão já estava completando 18. Eu fui para através dele, ele responsável por mim para poder trabalhar na pista. Meio-dia, de 10 horas em diante, nós trabalhava empurrando galiota, que é a mesma coisa de uma carrocinha de burro, nós empurrando. Ele ganhava R$2.000, era um dinheirão danado. Largaram tudo quando fosse serviço, sair da roça para vir trabalhar aqui na pista. Eles falavam de variante,
fazia aquelas variantes primeiro, para ir vir chegando o carro, trazendo um negócio de coisa, ferragem, galiota, aqueles negócios, e fui chegando, fazendo variante para poder os carros vir chegando e os garimpeiros trabalhando na linha da pista. E as variantes por fora, tá entendendo? Para poder os carros vir chegando. Quando eles começaram a abrir aquela estrada, era garimpeiro, os ranchos dos garimpeiros, ficava tudo assim de ruim da minha casa, tinha minha casa aqui assim, a casa da minha sogra com lá, e eles rodeavam lá, povo de barraco de garimpeiro. Eu peguei a época que era de chão e era tudo corte, sabe o que é corte? Corte, a estradinha passava estreita no meio, era uma das que eles comiam ali, ó. Paradão de um lado e do outro e a estradinha no meio do chão. Assim de Vieira, quando veio, foi que enlargueceu. Estava tudo cortado à mão, do Ponto Chique para o Martelo. Aí quando, nessa época, em 50, quando nós estávamos na casa, chegou uma comitiva, um jipe e um carro particular. O que é que tem aí de bebida aí, amorzinho, final do amorzinho, ainda ficou meio pensando que era um fiscal, alguma coisa, né? Aí, resultado, aí chegou lá, ainda comeu um punhadinho de farinha ainda, nós tinha pimenta e coisa. Aí falou, sabe o que a gente está falando? Aí, disse, não, eu era moleque ainda, né? Eu tinha 7 anos de idade. Aí disse, Joaci Magalhães, governador da Bahia. Estou na Guarda desse trecho aqui, onde fica o Martelo. Sempre foi locado bem na contagem lá do Ringueiro. Chegou aí chamava, botou a estaca 100 ali, né? Ali 100, aí agora virou de Jiquié, aí deu 100 quilômetros ali. Então ali formou. Aí botaram logo aqui nas casinhas e tal, aí fizeram logo um postozinho, aí agora foi começando a projetar uma cidade. O 101. 101. O 101 tinha mais movimento que no 100. De Tia Milu, que é irmã de minha mãe. Tinha bomba de gasolina? Tinha. A bomba era do final de Fernando Vaz. Tinha 2 bombas de óleo e uma de gasolina. Tinha o restaurante que era da véia Zé Machado. Zé Machado, e tinha e nem tinha uma bodegazinha e uma bombazinha de gasolina. A bomba de gasolina era de Fernandinho. Fernandinho. De Fernandinho, esse que morreu. E nem tinha uma bodegazinha. Dona Milu tinha a pensão, era bem grande. Fernando Vaz vendia gasolina, tinha as bombas. Seu Nene tinha uma venda. O 101, quem fundou aquelas bombas lá de 101, chama-se Zé Machado, né? Foi Zé Machado, professora Lourdes, Antônio Sapateiro trabalhava lá, que era o esposo de professora Lourdes. Quem chegou mesmo foi meus pais. Eu vim, mas eu fui para Salvador estudar e eles continuaram aqui. Depois de 5 anos, eles construíram lá o 101,5, não era 100,5, 101. 101,5 ainda é aquela parte que é de Antônio Banda. Era mais para lá um pouco, 101. Lá embaixo 101 tinha, lá do Miru, chamava 101. Tinha Antônio Bernardo fazia sapato para os Aúcho. Dom Miru tinha a pensão. Que era conhecida em todo o Brasil, porque todos os caminhoneiros, a maioria dos caminhoneiros paravam na pensão de Tia Milu, por ter uma comida boa, né? E um bom atendimento também. Ali naquele local tinha um posto de gasolina, que era de Fernando Vaz, uma sapataria de Antônio Bernardo, tinha também a venda de Nene, que era o pessoal que fazia compra lá na venda de Nene, e começamos a padaria lá. E Zé Benedito também mora lá, de frente lá, né? Nesse tempo só tinha, ali só tinha esses 2 meses, Zé Benedito e Zé Machado. Não tem aquela prendeira? Eu nasci ali. Nasceu ali? É a Rocinha, ali tinha o nome da Rocinha, né? Que é o 101. Hoje, quer dizer, é 101K, mas ali tinha aquela prendeira, não tem a prendeira? Ali era a Rocinha. Inclusive o assalto tirou nossa casa ali, na prendeira, tem ano pra cabru. E Zé Benedito morava onde? Ele nasceu do lado lá da Rocinha. A Rocinha é embaixo no 101, ali chamava Rocinha de primeiro. Quando essa ribaia, quando passou, essa menina minha, essa Del, era pequenininha, só tinha 2 anos ela. Quando essa ribaia passou aí lá. Eu morava lá embaixo. E aí minha casa era na beira da estrada. A roça da gente era também na beira da estrada. Aí nós tínhamos muita coisa. Que quando foi para eles passar a máquina para ajeitar a estrada,
arrancou minhas coisinhas tudo. Aí como eu chorei, quando eu vi arrancando meus pés de trem tudo, eu chorei. O 100,5. O 100,5 era do final do jovem, que era dono dessas terras aqui, final do jovem. Tio Jovem era ali no 100,5, ali pra cá de toda a barraquinha. Um passagado também, né? Então ali ainda tem um passagado, ficava até da casa de tio Jovem. O 100,5 era daqui a meio quilômetro. Pra cá de toda a barraquinha onde tem aquela árvore grande. Até hoje ainda tem os alicerces da casa velha de tia Bela lá. Eu lembro quando tia Bela morava lá. Depois acabou, ninguém falou mais do 100,5, mas quando eu morava lá, tinha o 100 e o 100,5, que era de Jalcajaí. Também derrubaram as casas, que era casa antiga. Aí esqueceram do nome. 100,5. Hoje ninguém lembra mais, né? Não falo mais não. Nós ali no 100,5, quando eu abri, vinha esse pessoal do norte, aqueles pau de ar, que ia para São Paulo, e pedia, aí nós botávamos um caiote de 20 litros e um copo. Aí eles se serviam ali à vontade. Tinha três coisas. O 101 era Zé Machado, o 106 Jorge Cajaíba e cá em cima, sabe? As primeiras casas de comércio. Nessa época só existia a casa do meu avô, Francisco Pereira Santana, tinha o bar do senhor Cajaíba, a farmácia do senhor Ananias, a casa de carnes do seu Cazuza e o posto de Armerindo, que era o pai de Badica. O velho Cazuza foi quem afundou aqui vendendo uma coisinha hoje, o tamanhão, ele vai, botou uma barraca, vendia uma carninha, vendia algumas coisinhas. Cazuza, aonde é Junto Fidel ali, da casa de Fidel. Ali era Cazuza, senhor Cajaíba, tinha Cazuza, senhor Cajaíba. Tio Dias, que é o pai de Irene, ele chamou meu pai para vir para aqui, para botar uma vendinha aqui no seio. Aí meu pai disse, não, eu não vou, eu não tenho condição e tal. Ficou com medo de desfazer das coisas também e não dá certo. Aí tia disse, não, eu não estou lhe propondo nada disso, você vai tomar conta. Eu vou botar uma vendinha para você ir para lá, porque esses meninos ficam tudo aqui na roça, não tem esperança de nada de melhor. Tinha Isídio também ali onde é de seu Permino, a casa de seu Permino, o pai de Conciane. Ele vendia tudo que você pensar ele vendia. Né? Tudo, era alumínio, era tudo. Aí já tinha Isídio, meu irmão, tinha uma vendinha ali. Jaime Basto, ali onde é Liberalto já tinha uma lojinha de Jaime. Mané Galera que teve uma venda, tinha uma venda ali com o Comércio, onde é Lourenço, hoje que tem lá, né? Ali era uma venda de maneca. Tinha Isídio, tinha Final de Maneca, Mindora. O seu Mindora, que tinha um bar, o seu Mindora de Mariazinha. Tinha um bar de junto do posto, uma lanchonete junto do posto. Chamado Pingo de Ouro, que era de Mindora, o irmão de meu pai, que é o pai de Elson da Frigel. Era o Pingo de Ouro. Isso aqui era a loja de GI, a loja de tecido, o qual o Liberato trabalhava de funcionário. E a gente ficava aí assistindo televisão de noite, uns 10 meninos. Aí saía a Badica, saía para namorar aquela garotão mais GI, e a gente ficava aí, ele deixava nós ficar assistindo. E do lado era Mindora, o Pingo de Ouro. Depois de um certo tempo, quem ficou aqui foi Badica fazendo colchão. E depois Martim ficou cortando cabelo, muito tempo. A primeira venda que botou aqui foi Maneca, Seu Rosário, Renato, Seu Rosário e Maneca. Aí veio Isídio, veio seu Benedito Moura. Do lado de baixo tinha uma venda que era do meu tio, chamado Renato, irmão de minha mãe. Rosário, ali na esquina, seu Rosário tinha uma venda ali. Tinha Rosário ali na esquina, onde a menina tem um restaurante. Tinha umas 4 ou 5 casinhas aqui somente. Aquela casa dali foi a primeira casa construída aqui na esquina. Rosário Pinheiro. Essa daqui foi do final de Maneca,
era filho de Pompilo, ali foi de Renato Cajaíba, irmão de Tavinho, ali seu Dedi, ali embaixo é seu Jorge Pinheiro, na esquina de Badica ali era a padaria de seu Ambrósio. Em 60, 62. Foi os primeiros comércios? Foi os primeiros comércios daqui, foram eles aí. Na praça, quando eu cheguei, já tinha feira aqui. Já tinha feira. Justo, final do Justo tinha um comércio. Senhor Cajaíba tinha comércio. A João Baiano tinha comércio da Beri. O comércio que o senhor colocou no início, foi aonde? Na casa do final do Jovem, a casa era recuada do alinhamento. Tinha 2 pontos de comércio com a casa de morada, mas porém recuada, uns 2 a 3 metros para dentro da rua. E quando o senhor chegou aqui, o que tinha aqui no quilômetro 100? Tinha uma feirinha pequena, né? Não tinha mercado. Comércio tinha pouco comércio. Era seu Cajaíba, ponto de comércio, né? Senhor Cajaíba, Antônio Arruda e Ezevi. Meu pai, quando veio para aqui, ele botou padaria, onde Betão tem aquela oficina ali. Ele a padaria e botou um comércio aqui, aí, nesse ponto, que nem Rato alugou aí, aquelas lojas de rosa. O comércio era pequeno na época? Pequeno, era barraquinha, era uma bodeguinha. Pinga, arroz, açúcar, era uma bodega. Era um... Fumo de cobra? Chumbo, espoleta, cobra, pavio de candeeiro. Tinha aqui uma venda, a venda mais famosa aqui, quando eu cheguei aqui, era de Seu Zé. Seu Zé tinha uma venda muito famosa ali, muitas pessoas compravam na mão dele. Meu pai tinha um comércio que chamava Recente, um serviço de alto-falante, né? E ele, naquela época, tentava já conscientizar as pessoas para a higiene local, fazia serviços comunitários de avisos de falecimentos, avisos de documentação perdida. Aqui era Exídio, aqui morava Massuete, um velho que chamava Massuete, e aqui era de Ananias. Depois aqui veio morar aqui senhor Cajaíba casou a filha dele nessa casa, Dé trabalhou nessa daqui muito depois, e aqui Jaime Basto tinha a loja aqui, ó, onde está esse caminhão na frente aí. Aí é a Praça do Centro. Em Olegária foi ela botou uma barraca na beira da pista para vender comida. Nós fizemos uma barra ao céu da pista. Nós vendia batata, aipim, milho cozido, salapaté. Vendia isso pau de arara. Naquele tempo era pau de arara. Olegária também, Rangueira, Rua Cozinheira. Tinha aí o restaurantezinho dela ali, né? Ali próximo à Cosme, ali em cima, tinha um restaurantezinho dela. E era uma pessoa guerreira. Tinha Vavá do Jum, que era veterano há muito tempo, e Vavá, que era o pai de Jorge Amaral. Fazia colchão de capim. Nessa época, colchão de capim para o povo dormir. Aí ele com os povos com o pai fazia os colchão, ia para a Lagoa do Sal do outro lado, tirar capim para fazer colchão para vender. Até eu comprei uma vez colchão de capim. Você deixava, mas tá macio, sabe? Ele botou uma fábrica de sabão. Depois da fábrica de sabão, botou uma fábrica de colchão de capim. Colchão de capim tinha aquele tecido que chamava bramante, né? Comprava aqueles rolos de tecidos, aí manhã costurava, né? Fazia um modelo de um colchão, aí enchia de capim. Do sacolão hoje. É o sacolão. Meu pai tinha venda aqui, que eu tive armarinho também, depois aumentei. Aqui era a sapataria de som, que era genro de tio doutor. Essa casa aqui, morou uma família que mora em Feira hoje. Chamava Dete de Manuel Casadinha. Nós mudamos para aqui, que tio Tavinho morava aí. E aí tio Tavinho ficou morando com a gente. Tinha o restaurante Tia Lina. Restaurante 2 estrelas. Lina e Zé Pedro. Eu vim para aqui
depois da casa pronta. Eu morava no Gavião. Aí eu vim pra ali e botei logo num restaurantezinho. Tinha praça. Tinha feira, tinha uma farmácia, tinha um mercado, era tudo um pai de Dete, Mozart, seu Mozart, final Mozart. Mozart morava nos fundos ali, onde era a Casa São João, tinha um comércio de seu Hélio. Realmente depois, hoje a Casa São João era, seu Ari comprou na mão de seu Hélio na época. Serrano Material de Construção, ali onde é a Casa São João. Quando Hélio virou o carro que Mozart morreu, aquela ali era de Mozart, aquela casa tinha alugado a mão de Mozart. Hermínio, Fidel, Barrinha, Tetinha, daqui Zebe, seu Cajaíba. E quando chegava um cliente apressado, ele falava alguma coisa ou não? Falava, que dizia, me desfaça, Fidel, que eu estou com pressa, porque não veio ontem. Eu não veio mais cedo. Então vocês chegaram aqui em 73. 73. 3 de agosto de 1973. 3 de agosto de 1973. E como era o quilômetro 100 nessa época? O estação de gasolina, o posto de gasolina. Aquela casa de Trajano. A coisa que a igreja era a padaria de seu Anísio. Do fundo era. A padaria iniciou ali no fundo da oficina de Betinho. Ali tem uma casinha ali. E nós começamos ali naquele fundo. E servia também almoço, né, amanhã. Trabalhar nesse setor. Mindora, Zequinha, Isidro, teve Permínio também, seu Quincas. Seu Quincas também, não pode esquecer do seu Quincas. Pai de Jó, grande homem. O comércio era Casa Progresso. Casa Progresso. Naquela casa ali onde hoje desce ali do Sacolão, onde hoje Grilo conserta televisão, essas coisas, né? E muita mercadoria, muita mercadoria. As prateleiras não ficavam vagas de jeito nenhum. Qualquer lugarzinho que tinha ali, ele ia lá e repunha alguma. Isso era mais ou menos que ano, essa época aí? 74, 73, 74. O Posto Serrana e o legado de Almerindo Novaes. Tinha tipo posada e posto, né? Que eram os dormitórios tudo de adobão, tudo de barro, amarrado de vários cipós. Pequeno, era pequeno. Poxa, os carros chegavam aí, ficavam aí a semana toda aí, botavam fogo para poder os caminhões sair do lugar, que era o óleo, clareava tudo. Era que lá na roça ninguém tinha um rádio. Quando a gente queria vir, vinha pro posto aí para ver rádio falar. Tinha da gente que vinha, que eles botavam lá dentro, num lugar meio escondido, e você estava vendo só o panavoeiro e não via de onde e não via nem o danado do rádio. E o posto era bem cá na frente, onde é as bombas. O posto antigo mesmo, que eu conheci, né? Tinha as bombas e acho que era só 2 bombas, 3, não lembro. E ele era assim, cheio de portas. O Serrano era de... Teve um bocado de dono, Renato, depois passou para... Eu sei que eu alcancei no tempo de Wilson Ferreira, que vendeu o seu Almerinho, o pai de Badica. A estrutura era bem simples. Era simples. Então quando ele comprou, a estrutura era diferente do que é hoje? Era diferente completamente, era tudo diferente. A frente aqui nessa esquina aqui, ó, ficava na esquina aqui, onde tem Zé Baixinho. Esse posto aqui era lá na frente, ó. Não era aqui não. Ficava ali certo com o restaurante Zé do Ouro ali. O posto, a estrutura, o prédio ficava lá na frente. Ele vem crescer quando passou para o seu Almerino. Aí ficou posto, de verdade, mas no começo era pequeno. Tavinho era o dono, que vendeu para o Wilson Ferreira. Né? Aí vendeu para o Wilson Ferreira. De Wilson Ferreira, que vendeu para meu pai. Comecei a trabalhar, mas no final da Almerino, botando óleo de enjeitura de caminhão. 2 direções, aí eu era para aquilo ali, botar óleo na enjeitura e lavar a pintura. Tu conheceu o seu Almerindo? Demais, tá bem no posto. Tá bem de bombeiro, lá tá bem com o seu Almerindo. Quando ele era o dono? Quando ele era o dono. Na manica. Trabalhei muito batendo manica, não era bomba digital, não, era manica.
dois fentistas. Eu batia a manica e ele ia lá, botava lá na boca do tanque do carro, para, eu parava. Ia bater ele olhando no passando, tac, para ver a quantidade. Já deu. Essas casas da praça, que era do povo de Armerino. Até hoje tem lugar que é deles ainda. E tu conheceu o Armerino? Conheci o Mindora, esse Tide. Que você vê essa praça mesmo, foi doação dele, né? Pra feira aí, a doação do mercado municipal, posto de saúde, a Igreja Batista. Posto de saúde, a Igreja Batista aqui desse mesmo lado. Essa área da praça toda foi ele que doou? Foi ele, doação dele. E mais no mercado. Pela Bahia. Pela Bahia, foi doação dele. Padre Tele Bahia foi doação de Almerindo Ribeiro de Novaes. Muito orgulho. A empresa Alcindo Vieira e o asfaltamento da Rio Bahia. Quando foi 61, 62 por aí, veio a turma de Alcindo Vieira, que fez esse acampamento aí, e aí começaram trabalhando aí com o maquinado todo. E que era Alcindo Vieira? Alcindo Vieira foi uma empresa que veio de Belo Horizonte para esse asfalto aí, a Rio Bahia. Que eu era pequeno, eu estudava no 93 e eu alcancei barro, cascalho, barro, atolava caminhão, era aquele negócio todo. 61 por aí, que eu vi, primeira vez, que não tinha nada aqui. Aí, quando começou a botar o asfalto, eu estava com guitarra, eu escutei de saco. E o pessoal da companhia, que na época era Alcindo Vieira, eles procuraram meu pai para fazer o acampamento aqui da região, para eles ficarem. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelo asfalto de Jiquié à Feira de Santana. E aqui era mais ou menos o meio. E aí meu pai cedeu, tanto que essa área aqui, tudo isso aqui, foi acampamento da Alcindo Vieira. Era até na beira do Passagado, era a rua deles. Você campa aí, tudo era. Aqui mesmo, né, onde a casa de governo aqui, era a diretoria, né? A diretoria era dos trabalhadores que não tinha casa, ficava tudo aí, numa casa grande que tinha aqui. E ali pra diante tinha escritório, tinha marcha de escada, tinha tudo aqui, né? Essa rua embaixo aqui, ó, era uma das ruas, das melhores ruas dos engenheiros da Alcindo Vieira. A primeira rua? A primeira rua aqui. E em cima tinha o apartamento, o departamento que era onde tinha a garagem das máquinas e dos tratores. E lá na frente tinha a gurita. Aqui perto do quadro tinha duas casas de explosivos. Dos empregados da firma do Aço Nigre. Ali eram as casas, as cozinhas e as casas pegadas. Cunha aqui, pô, de frente com o quadro ali. Sei. Aquelas casas. Sei. Ali eram as casas dos doutores. Doutor Caçacuta, doutor não sei quem. Nadinho não sabe disso, que Nadinho morou, mas Nadinho sabe. Nadinho é bem... É das antigas. É das antigas. É, o pai dele também, né? O velho é venudo. Olha o charuto. Ei, chupou cara um charuto da porra. Tinha muita gente. Ali foi muito dinheiro. Foi muito emprego. O povo da região, todo mundo trabalhava. O dinheiro ajudou muito sempre. Foi quem botou luz, deixou muita coisa boa no centro. Aqui asfaltou, quem trabalhou aqui foi Alcindo Vieira. Foi a que puxou energia para o centro. Aqui no centro não tinha energia, quem botou foi Alcindo Vieira. Abriu estrada, começou a fazer terraplanagem e energia. Puxou para ir e para Itarão. Aqui não tinha, Alcindo Vieira tinha tinha motor. Depois Alcindo Vieira, o motor era aqui, ó, na Igreja Católica. E Alcindo Vieira foi que trouxe essa energia para aqui, por causa do acampamento. Acampamento grande, fez as casas e botou energia. Que eram as casas de madeira que tinha. Toda de tábua. Tudo casa de tábua, tudo bem feitinho, tudo negócio. Era uma cidade. Igual a casa, as casas populares, tudo organizado. Eu lembro como hoje. Tinha as guritas para o cara entrar, tinha as correntes, cancela para entrar, não entrar qualquer pessoa. Era tudo cercado. Véio.
lembro quando eles estavam construindo aquela barraca, que hoje é a casa de Maria Bonita. Eu estava lá na hora que eles estavam batendo aquelas tábuas. Inclusive, quando eu vim morar aqui nessa casa que eu estou, ainda tinha uns caminhão velho aqui no local. Nessa área aqui? É, nessa área aqui mesmo onde eu estou, que era o acampamento. Abandonaram essas máquinas e aí foram embora. Inclusive tinha a área lá onde é a rodoviária, hoje que era a gameleira, com a máquina, aquelas máquinas pesadas. Assim do Vieira, eles faziam o asfalto aqui, ó. Quem vai para a EFA. A usina de asfalto era aqui. Britador, asfalto, tudo era aqui. Você vê que ali ainda tem asfalto. Se você andar por ali a pé, você ainda encontra uma boa de asfalto e britador. Quando Assino Vieira esteve aqui, se eu tivesse era 10 anos. Tinha mais, não. Eu carregava marmita do 101 para ir para eu e Nelson, para entregar os caras do britador ali. Nós trazíamos 101 para entregar ali, as marmitas. Nós pequenos naquela época. Um dia Nelson chegou a comer essa comida aqui no caminho. Nelson escapou, tirou um pedacinho de carne e botou no lugar de novo. Comeu as 2 colherzinhas, amarrou direitinho, levou, entregou. A carne pouca veio hoje, não, rapaz, você mesmo mandou pouca. 62 que eu lembro do 100, o primeiro avião que eu vi na vida, encontrei um avião no 100 em 1962, uma raridade. Raramente alguém conheceu nessa época um avião. Conhecia a televisão muitas vezes primeiro do que as pessoas em cidade grande. Em 62, o primeiro avião pousou aqui no quilômetro 100? Olha, ele já pousava porque já existia o campo de pouso. Por quê? Por causa da construção da BR. Aquele campo de avião lá, ó, era mato, dentro do mato, que fez o Assino Vieira. De baixo em cima aí foi o Assino Vieira que fez aquele campo. Para pousar avião? Pousar avião, dentro do mato. E Assino Vieira também demorou muito, até uns 2 anos mais. Aquela frente do dia do 100, da firma, aí o 100 foi subindo e veio criando, está como é que tá hoje aí. O senhor trabalhou na empresa Alcindo Vieira? Trabalhei. Na construção da BR? Da BR, lá também. E quando a empresa chegou, movimentou bastante aqui? Movimentou muito. Tinha muito movimento. Foi que acho que praticamente levantou-se na época do início da feira, né? Foi depois da BR aí que asfaltaram, foi que começou a crescer. É que foi chegando o morador foi saindo, foi chegando por aqui, chegou esse ponto que estava hoje em dia. Entendeu? A feira. E aí a feira, depois da Assino Vieira, veio para aí começou a feira. Essa feira aí. A empresa tinha muita gente e aí começaram a trazer um jegue de banana, outro com carregado de farinha. Vai e foi crescendo a feira. Então você tinha uma fazendinha, você tinha lá aipim, batata, jaca, você trazia para vender. Outros faziam a mesma, e por isso começou a feira assim, desse jeito. Vinha gente lá do Junco com cestinha de banana nas costas, outro com jegue carregado de banana, outro com uma carguinha de farinha e foi fazendo assim. A feira, eu morava na roça e a gente vinha para a feira aqui. Trazia, eu não lembro até hoje, trazia manga, banana, limão, essas coisas, a gente trazia para vender aqui. E aí um foi levando um saquinho de farinha, outro foi levando um saquinho de feijão, outro foi matando um boinho e botando ali, e aí a feira foi continuar. Um balai de batata, um balai de tomate, um saquinho de farinha e um saquinho de mamona. Aí eu passei e disse assim, poxa, olha Zé, que caduquice, para quem saiu no meio da rua? Aí ele foi e falou assim, ó, isso aqui é eles que querem fazer uma feira. Eu disse, ô gente, como é que vai fazer essa feira? Ele disse, não, mulher, né, não é. Aí ele botou isso hoje, lá amanhã depois eles tornam ali botando uma coisinha, toda fé fazer uma feira. A feira da Lagoa do Morro, desde sábado, nós reunimos os moradores, tinha eu, Dedi, que era Eduardo, Alfrásio, Pedro Vieira, mas nós pensamos, como é que nós tiramos essa feira da Lagoa do Morro? Aí nós botou para domingo. Fizemos a feira para domingo, para tirar da Lagoa do Morro. Porque a feira daqui, era na Lagoa do Morro. Dedi, morador antigo, que é do lado de lá. Dedi disse, rapaz, a feira da Lagoa do Morro.
Eu vou botar uma banca de faca e osso de botar vender. Dessa banca de faca e osso aí tá até hoje. E o senhor pegou o início da feira? Aqui? Sim. Poxa, se eu estou dizendo que foi eu e mais, que nem eu disse, seu Dedi, Pedro Miguel, João Bernardo. Isso assim, foi que nós fazia, cada um levava uma enxadinha limpando o cinzal, ó. Limpando o cinzal para poder ver se ia à frente e foi. No dia 22 de outubro de 1962, os fundadores foram Antônio André, Mané Catarino, Pedro Vieira, Bevenuto e Dedi. Foi mãe, seu Dedi, Flávio da Serra e Oswaldo. Que ele tinha uma barraca ali. O movimento do 100 aqui era a barraca de Dedi. A barraca de Dedi. A barraca de Dedi. E todo mundo ia pra lá comprar coisa na barraca dele. A feira começou lá na esquina ali, no tempo era Rosalvo Pinheiro, que hoje tem aquela lojinha na esquina, ali, do lado do posto Serrana. Começou ali. Eu me lembro que chegava um senhor com um animal, com os dois panecuns, né? E colocava as verdurazinhas no chão, algumas frutas. Dali de Zeve para lá, mais para lá um pouquinho da casa de Zeve, já tinha feirinha até perto da casa do velho Rosalvo. Até esse Didi, quando ele vinha com o jegue, encostava os volumes na parede da casa do velho Rosalvo. A feira era a feira do jardim, ele meio do jardim. Era a feira ali, lá veio descendo. E esse anel seu? Isso é verdade que tem na feira. A senhora comprou nas primeiras feiras? É, nas primeiras feiras. As primeiras feiras o cara chegou com um pacote de bichinho desse tamanho, dos panos que pegaram, tudo de cordão. Aí eu comprei duas. A primeira barraca da feira foi de Antônio da Brasil, vendia sapato. Ali na feira do Pingo de Ouro, era do final do Pingo. A primeira feira que teve aqui, eu estava junto, botei uma barraca com 1 litro de cachaça, um cruzado de pão e umas bananas da terra e batata. A minha foi comprado tudo essas coisas de bebida, pão, na mão de uma meca de Macionilo. Uma das mais antigas barraqueiras aqui do centro. Foi eu e Dona Judite, a mãe de Rubalo. Tua mãe, ela também botou barraca? Botou barraca. E a barraca de café já ficava ali de frente ao frangão. Ela era com adesivo, era laroura, era coisinha. E a mãe de João Aragão. A feirinha começou pequenininha. A primeira barra de só foi de um homem que chamava Passarinho. Mas seu Borges e Zé Barreiro. 1965, no ano todo domingo eu morava em Milagre e vinha trabalhar aqui. E a foto saía na hora? Na hora era. Aqui mesmo já saía na hora, né? O senhor lembra quanto era uma foto naquela época, não? Era negócio de conto. 4 contos, 3 contos, 2 contos, meia dúzia. Só se falava em meia dúzia. Não falava em um retrato só não, que nem hoje. Mas tinha uma foto, eu vou, naquele tempo, quanto é meia dúzia de retrato? Sim, a feira que existia aqui só era a feira, era lá no meio da rua, nem caçada não era. Não tinha um mercado? Não tinha mercado, não tinha nada. A gente vendia farinha em cima, matava as pedras e vendia, e gente pertinho que apertada dentro da lama. Eu botava a barraca aqui na feira de domingo e morava lá em Nova Itarana, né? A feira era pequenazinha, né? Era pequena. Ela não tinha esse espaço que toma tudo aí, né? Quando o senhor chegou aqui já tinha feira? Feira tinha, agora não tinha caçamento nenhum, só lama. Nós chegávamos da roça, jogar os couros no chão, jogar a tropa, jogar os couros no chão, jogar a farinha em cima. A Casa São João era um lugar que era um curral de conselho, que fala curral de animal. Era onde os feirantes colocavam os animais. Me lembro como hoje, quem tomava conta do curral era Vardo de Lera. Nesse tempo não existia nem caçamento, não existia nada. E os açougues eram 4 forquinhos ficados assim no chão. E ficar 4 forquinhos não dava os 4 dois. Morava em Itarana e o dia de domingo ia pra aqui. Cedo, pela manhã, cedo, bota a barraca. Rapaz, a barraca vendia feijão,
feijão, milho. Naquela época vendia espingarda. umas espingardas de fecharia chamadas, né? O Anel do Requeijão. Vende requeijão aqui no mercado desde 1982, aqui no mercado. Na feira lá fora desde 77. E sua barraca era famosa, né? Sua barraca era famosa. Era famosa. Né? Aqui o povo falava, se Vado Rico não tiver, ninguém mais tem. Pode vai na casa de Vado Rico, se Vado Rico não tiver, ninguém tem. A conversa era essa. Vendia gaiola, cela, terno de peso, balança, chachim, corrente, puleira. E tudo fazia, nós vinha fazer a feira aqui, a feira tudo era no chão, era dentro do chão, a gente vinha com as percatas largavam dentro da lama, a gente saía. Tinha aquelas barracas ali, a gente andava dentro da lama. Ninguém podia de Havaiana, porque no outro dia de segunda-feira, amanhecia a Havaiana, tudo porque era canto. Ela podia chegar aqui e juntava os montes, que era vinha calçada e voltava descalço. A gente vinha fazer feira aí, tinha que vir de bota de borracha. Se você viesse de assim, calçado de sapato de percata ficava logo agarrado dentro da lama. E 10 dias outro aí começou o papo, ele está até hoje com banca. E aí, agora a feira tudo no chão ali, tempo de inverno ali, a sandália assim ficava tudo. O povo pisava lá e a sandália arrancava, o nego já largava lá. O senhor também trabalhou muito com açougue, não foi? Eu trabalhei 20 anos. Ali era eu, Miron, Maneluz, Edizão, Edivardo, era nós. A escola Professor Alcina Barbosa. O Alcina Barbosa, você tocou num assunto importantíssimo. Foi o primeiro prédio aqui, depois da casa nossa, a segunda construção foi aquele prédio escolar. E foi a escola, o ponto de referência, a escola e a estrada, o ponto de referência para começar o povoado. Mas aquele prédio que tem Alcina Barbosa, que está ali em Solado, aquele prédio foi feito em 52. Foi feito quando Aurelino Andrade era prefeito. A primeira escola do centro chama Alcina Barbosa. A estrutura da escola era aquela ali mesmo. Aquela ali mesmo, era Alcina Barbosa. Mas na primeira, quando a gente começou a estudar, agora eu lembrei, só tinha uma sala de aula, a outra parte era uma casa. Era isso. A parte de lá era a casa de morar. Era. A escola que tinha aqui era aquele colégio velho que tinha ali. Quem ensinava era a mulher de Salles. A primeira professora que chegou dentro do quilômetro 100, eu me lembro como hoje, foi a pessoa Agnéa, a mulher de Salles. Qual era a maior dificuldade naquele tempo para a senhora ensinar lá no quilômetro 100? Meu filho, tudo era difícil, porque eu mesma que comprava os papéis, de papel pautado, passava a máquina no meio e fazia caderno por menino. Porque aí ia deixar o menino, que ainda era, tinha filhos de fazendeiro, mas tinha muitos pobres. A senhora ficou ensinando lá por quanto tempo? Eu fiquei 3 anos e meio. 3 anos Quando Lourdes Machado, que eu não saía para não deixar a escola sem professor, né? Sem substituto. Quando Lourdes Machado se formou, que era filha do dono da pensão, aí eu desocupei o lugar e fui para Jaguaquara. A primeira professora formada aqui no SEM foi a professora Edméia, é a mãe de Jorge de Brejões, que era esposa de Salles. Uma excelente professora, um exemplo de professora Edméia. Até hoje me emociona é que os carros que vinham com o café que era colhido na semana, ficava parado um pouco, esperando eu soltar a escola para me trazer para a Água do Morro. Os motoristas, era tudo assim como um pai. Professora não quer ir, professora vai, me tratava assim como uma filha.
professora formada, do segundo grau, foi a professora Edmeia. Depois eu estudei, parece que 3 anos com ela, veio a professora Lourdes Machado. Eu terminei o primário com ela, que naquele tempo tinha até o 5º ano. O primário tinha até a 5ª série. E a 5ª eu fiz com Lourdes Machado. Depois veio a professora Sônia, a professora Terezinha. Como era a vida assim na escola, vamos dizer assim? Meu primeiro ano aqui, eu ensinei 76 alunos. De todas as classes. Do alfabetização à 5ª série. Naquele tempo ainda tinha 5ª série. E a senhora vinha também andando lá do 101, como era? Aí eu vinha no 101, nesse tempo a gente já estava no 101. E eu vinha andando, tinha aquele lama, e no tempo que estava fazendo aqueles assaltos ali, era um sacrifício para passar, viu? Trator, máquina, daí muita lama. Minha professora foi Lourdes e a professora Sônia, por último a professora Sônia. Olha, a Olegária. A Olegária era uma mulher que tinha um barraco e junto da estrada, do outro lado, né? Me lembro que foi acho, a primeira coisa que eu vi daquele outro lado, a Olegária. E eu passava meio-dia, ela dizia, toma aqui um tira-gosto de galinha para chegar em casa, me dar aquele pedacinho de galinhazinha gostosa. A professora Sônia Vaz e Lourdes Machado. E tu lembra quem eram teus colegas da época, não? Lembro. Madalena, Miraci, Hilda, Gal de Seu Rosalvo. E foi ali que Nécio, Doni, Val, Bel, estudaram tudo ali, naquela escola ali. Tu foi um dos primeiros alunos então ali, né? Praticamente sim. Eu, final Zélio, né? Conheci o Zélio não. Zélio e mais outros estudamos lá. Nós íamos da Lagoa d'Água, todos 6. E estudava aí. Eu, a Muzinha, Zélio, Aloísio e Baixinho, Roberto e Erundinho. Aí foi a professora Edmeia que preparou essa turma. Esse é Aloísio, Cajaíba, esse é Zélio, a Mozinha, que o nome era Maria das Virgens, Erundina, Cajaíba, Liberato, Cajaíba e Roberto Cajaíba. Baixinho, olha pra baixinho. Tinha Arnaldo, Dunda, Dinélio, tinha Delei, que acho que não sei se ainda é vivo, mora em São Paulo, era Gileno, Zé Raimundo, Hugo. E eu me recordo muito bem, a minha primeira professora foi a professora Eurides. Tinha aquela parte do lado de cima que era a escola e aquela parte do lado de baixo, lá no prédio, era a residência, né? E Eurides morava ali na residência, Eurides do Venezinho morava ali, seu Nezinho nessa época era delegado, né? Ela morava ali, ele era delegado e ela era professora. A professora foi Dona Lourdes de Zé Machado, a professora Sônia, Idália Cajaíba, Dete de Mané Casadinho, passado o tempo veio Julita, veio a professora Terezinha de Brejões. Eu cheguei em 73, recém-formada, por necessidade de professora, porque Sônia e Lourdes Machado, Sônia tinha ido embora. Meus professores, olha, eu estudei com Idália, professora Lourdes, com Margarida de Miro, estudei com a professora Lourdes, Sônia Maria de Oliveira Vaz. Eu estudei na Sônia. Tu lembra quem foi teu professor ou não? Já lembro. Idália, professora Julita, Carmen. Eu tava mais minha avó na feira. Aí com pouco nós veio, corre cá, que o ônibus da Tapemeirim entrou ali dentro que acabou com tudo. Naquele coisa ali. Foi Deus que não tinha ninguém. Uma bagaceira da desgrama. Dentro da escola? Dentro da escola. A usina de asfalto da Sintel. Aqui no 101, no 106, ainda tem um britador que comandava era meu pai. De junto da Catônia Barrinha ali. Era uma usina de asfalto. Sintel já pegou o carro. Perto de Torre da Barraquinha, né? É isso mesmo. E desceu até no 101. E acho que foi ali que Luiz Bracinho perdeu o braço, não foi? Foi no britador.
Foi um britador que tinha ali, que ele perdeu o braço. Foi uma corrente que leva tal coisa aqui, foi assim, pegou o braço dele e o braço vai, chegou embaixo de tal coisa. Ficou tudo em cima, foi. É em cima, né, cara? Isso tem muitos anos. Trabalhei na Sintel. Tu lembra o ano, Luiz? Entrei em 65 e perdi meu braço em 66, no dia 9, sexta-feira. Era trabalhando nas correias que abri, caía aqui, a areia ia por aqui, aí caía aqui dentro e eu ia tirando os galhos de mava. Quando eu botei a mão aqui, que eu puxei o galho de mava, aí o braço entrou ali naquela correia, enrolou, e o jeito foi eu puxar para cá e cair de um lado. Fé e obras. Meu pai tinha ido a Ilhéus, tinha visitado a matriz de lá, da Igreja Católica, e viu a cúpula redonda. Então começou-se a fazer a construção. Acho que Zé me deu ideia para fazer essa igreja aqui. Eu fiz aquele alicerce redondo, onde é hoje o altar de Santo Antônio aí, né? Dona Lina e Dona Luz de Amaral e Dona Lozinha sempre estavam arrecadando dinheiro para construir uma igreja. Eles foram tirar o retrato dessa igreja aí num lugar perto de Ilhéus. Tinha uma igreja assim, até hoje tem. E construíram. E nós saímos, compramos um livro de ouro e saímos pedindo para construir. Gustavo Rosalvo foi presidente para essa igreja. Zé, Dona Lozinha, Luz de Amaral, Dona Lina. Minha mãe, juntamente com Dona Eulina e outras mulheres da época delas, faziam eventos dos quais eu participava para garinhar fundos para fazer a construção dessa igreja. Ia casar na igreja, que era para inaugurar a igreja, mas só ia casando com a igreja. Estava levantando os alicerces da igreja. Foi quando começaram a fazer a igreja ia ser ali. A igreja era como se fosse um O redondo aí, só que a situação naquela época para fazer era muito difícil, gastava muito. Aí parou. Não tinha igreja. Quando eu fazia uma comemoração no Cine Barbosa, Dia das Mães, Páscoa, pedia ao padre, o padre ia celebrar na escola. Tinha missa de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, não me lembro, aqui no Salão de Jorge, onde é a casa de Jorge hoje. Dona Luz de Amaral cedeu, então era ali que tinha uma missa. Rezava missa, foi escola, foi uns 5 anos de missa. Foi tanto que meu pai naquela época acho que doou ao padre, entendeu? Ele não existe mais hoje. Existe, é onde eu moro hoje, é onde eu moro. E aí juntou eu, Liberato, minha esposa, Zequinha, tá entendendo? E Tom Baiano. Rapaz, faz vergonha, um povoado desse. Tinha um começo de uma igreja ali do lado da casa de Zeve. Há muitos anos que foi começada e não terminou. Ficou pela metade. Era uma igreja muito cara, tá entendendo? E aí vamos construir uma igreja aqui. Pelo menos levantar essas 4 paredes aqui e chamasse o padre e tal, para que tivesse um lugar fixo para o padre celebrar. Foi quando nós começamos a construir essa daí. Vamos tentar fazer um apelo desse aí para ver se nós fazemos uma capelinha que é aquela ali. Aí Jaime, mas Zequinha e Dona Zezé, que é a mulher de Jaime, estava sentada na hora, achou de acordo. E Liberato. Foi eu, Antônio Baiano, Liberato, Ceará. Então, como a comunidade foi crescendo, e houve a necessidade assim de... Como sente a necessidade de um lugar para se reunir. Então, a iniciativa de Liberato, Antônio Baiano, seu Ceará, seu Zequinha, seu Dário, esses homens foram os pilares. Quando nós terminamos de fazer a igreja, aí eles vieram inaugurar. Quem puxou a fita, né? Vai ter Padre Lucas que puxou a fita para
entrar para lá. Agora a Igreja Católica ajudou muito na formação da vida do Senhor. Ajudou demais. Da educação do povo. Você nem existia. Quando chegou aqui o padre Lucas, aquela feira. Assunta. Eu acredito que hoje eu sei. É o que é. Depois de Deus, agradecer a eles. Eles foram muito importantes aqui no Senhor, eu acho. Festas e festejos. Violão, viola, e quem tinha uma harmoniazinha fazia festa. E seu Cajaíba era no cantorio. Ele e seu Zezinho, pai de Nieta, a mãe de Murilo. Meu pai gostava de chamar eles dois para ir cantar coco, tiranda lá em casa. Meu pai fazia aquelas coisas, café, bebida, e eles iam os dois. Aí passava a noite quase toda eles cantando, muito bonito. Seu Zezinho e seu Cajaíba. Meu pai morava lá também, trabalhava na roça. Ele era repentista. Cantava, tocava viola e fazia quadra. Para quem chegasse perto dele, ele já estava fazendo um verso. Ele tocava e cantava, mas com Padre Senhor. Antônio André, que era repentista também. Antônio Inácio. Antônio Inácio era o pai de Miguel, que mora ali em frente ao Edivaldo. Antônio Inácio morava no Brioso. Só que Antônio Inácio não era repentista, mas ele gostava. Ele tinha uns dons diferentes também. Para fazer um repente, ele fazia assim. Só de dizer o nome da pessoa, ele já dizia assim, e ia embora. Ele passava a noite todinha cantando e não esgotava o repertório dele. Antônio André, mas seu Cajaíba, foi umas 4 horas da manhã, tocando os dois, dizendo 4 desafios, aí tomando umas. Quando é no outro dia, mandando umas 8 para 9 horas da manhã, que o senhor abriu a venda, tirou a pola lá, veio Antônio André e disse, vou te pegar, Marco. Aí pegou a viola, pendurou, quando o Antônio André riscou na voz e disse, amigo velho, primeiramente um bom dia, eu lhe faço uma pergunta. Como passou a ribaia, disse, falou e disse, acabou, tá do jeito que eu queria. Se salvando a mesma conversa. No tempo da monarquia, um do lado outro do outro, se soltasse o velho caía. Os carnavais e as festas de São João. As festas, rapaz, era seu Cazuza quem fazia os carnavais. E alguma festinha, ali onde a escolinha, o prezinho, ali era um barracão. Ah, tinha muito. Eu vinha da Costa pela carnaval aqui, vinha montado num gêmeo. Mas eu vinha. Era eu, Hilda, as cunhadas de Teresa de Gessé, as cunhadas de Gessé, tinha todo mundo. Era Maria de Cazuza que fazia os carnavais. Tinha um salão, que eu parece, se eu não me engano, parece que tem até hoje ainda, que era do finado Tavinho. Aí ele dava a gente pra gente fazer carnaval. A gente fazia carnaval 3 dias, saía todo mundo do 101 para pular o carnaval ali. Ah, rapaz, carnaval era bom demais. Eu mesmo fiz muitos carnavais aqui no centro. Era bom. Eu fiz muitos carnavais aqui onde era um salão de grande, subindo aqui. Fiz lá em Otávio. Dedi fazia umas festas aí, só com o inspetor, 2, 3 policial. Não tinha um fusão, 3 dias de festa. Hoje o povo ficou civilizado e ficou mal educado. Então, nós dançamos no Mercadão. Mas seu Dedinho, dançamos muito Dedinho. Mas seu Dedinho, Miron. E na hora de bater, seu Dedinho rodava igual uma carpeta. Na hora de bater a cabeça naquela. Ah, não vai que eu estou fazer agora. Tinha festa lá naquela ladeira de Fragina. Aí as festas de violão, e a luz era candeeiro em cima das paredes. O carnaval era na rua, o São João era nas casas. Não? Todo mundo você saía nas casas com aquela maior alegria, com aquela maior coisa. Não? Porque as coisas eram o seguinte, não tinha maldade. Mas as festas de São João era nas casas? Nas casas. Aí era festa boa. Aí é que todo mundo com a fogueira acesa. Isso.
E São João passou aqui, passou, eu entrava, comia amendoim, comia bolo, bebia e ia embora. São João passou aqui na outra casa e seguia. E levava assim, às vezes, de São João para São Pedro, direto. Fogueira, festa, era animado. Tinha uma festa na casa de fogão, todo mundo ia. Hoje tinha uma festa à noite, todo mundo para casa de beba, para casa de senhor, para casa de fulano. Não tinha negócio de palhoça, não. Na festa onde tinha uma casa comida aqui, cada lugar que chegasse era uma festa. Aí você chegava, aqueles que te conheciam, ei, chega à frente, aí você chegava para dentro, caía para dentro. Aí animava a festa, se a festa estava ruim, muitas vezes você dançava um pouco, até melhor do que os outros, né? Aí todo mundo pagava pau com você. Aí você chegava aí, animava a festa subia, carinhava mais. Eu pegava uma sanfona, mais cedo do Deca ele também gostava, mais o finado de Ivan, que gostava, nós andávamos nós três, andava de casa em casa, sanfona, andando, passando, rodava por tudo o dia inteiro, bebendo, tocando com pandeiro, com a sanfona, e era a nossa brincadeira era essa. As rezas e os carorôs de Cosme e Damião. Sancorre e Damião, vamos comer caruru de Sancorre com bocadinho de dendê. Agora está no mês de setembro, hoje é na casa de fulano, amanhã de hoje é outra casa de ciclano. Aí todo mundo come caruru, eita. Ave Maria, era reza, tinha muita reza, São Dado inteiro de manhã. Rapaz, tinha vez, tinha 3, 4 numa noite só, aí participava um pouquinho da um, um pouquinho da outra. Aí, pronto. Aí amanhecia o dia, que tempo amanhecia o dia, dava 10 horas, uma vez eu amanhecia o dia aqui na casa do velho, o velho que tinha aqui. Na feira nós sambamos, 10 horas do dia. Setembro, todo mês de setembro, bichinho, era muita reza, muito samba. Eu já rezei para muita gente, saía rezando, cantando reis, e todo mundo era amigo, todo mundo sambava, era jovem, eram os velhos, eram as velhas, não tinha negócio de besteira nenhuma com ninguém. Todo mundo brincava, cantava reis. A gente ia para comer um caruru, quem é que não ia? Meu caruru, tomar um licor. Também só animava depois que comia um caruru e tomava um licor, né? Todo mundo rezando, dizendo, oh meu Deus, tomara que termine logo a reza para sair esse caruru. Fontes de água. O buraco da Mariquinha, que foi ela que cavou um buraco ali, ó. E aí deu água. Ali, não foi prefeito, não. Foi. De buraquinho assim, foi buraco, ia, vai. O prefeito passou a máquina, né? Mas depois que achou, posso dizer, quase pronto. Era uma senhora alta, magra, e ela morava ali. E todo dia, por causa da escassez de água aqui, tinha um poço, um buraco chamado. E foi ela que foi cavando esse buraco, foi cavando para poder retirar a água. E aí ficou o buraco da Mariquinha. Lembro que nossa única fonte de água que tinha lá, o buraco da Mariquinha e a fonte de Piquito, onde todo mundo ia buscar água. A fonte do Piquito. Tinha água que não faltava. Hoje, que secou tudo, não tem um pingo de água, nem com passarinho beber. Faltava água aqui no centro, todo mundo ia pegar naquela fontinha, a fonte que tinha lá. Água boa, e era minador, né? Fonte de Periquito. Era aqui. Era aqui. Todo mundo pegava água aqui. Teve de Alcino Vieira, que é da firma, fizeram aquela fonte lá embaixo, lá da lagoa, não tem uma fonte do quadro, era ali que fazia, que eles fizeram, hoje que fez. Que até o quadro, que já tinha aquela água lá, a Alcino Vieira foi quem beneficiou. Olha, eu ia buscar no quadro enrola de água para color de milho. Subia de 4 pés lá dentro do quadro, com enrola, puxando pra ele dar uma bolacha pro negócio, a gente foi sofrimento. Todo mundo aqui, ó, do quadro subindo aqui com lata na cabeça aqui, botou aquele chafariz, botou a bomba ali, jogava a água lá pra cima e distribuía a água ali, ó. Um antigo chafariz. Dia 1º de novembro de 66, eu lembro a hora que inaugurou aquilo dali, uma festa, viu? 66. Até o dia de hoje ainda está lá em perfeito estado, não funciona mais porque graças à chegada da água.
Eu lembro que as pessoas faziam fila com suas latinhas de água. A mulher chegava e botava uma lata na frente, outra botava e dizia que foi eu, e era aquela bagunça. E aí, às 4 horas da manhã, 3 horas para marcar território, marcar lugar. O seu Dal era que tomava conta, a Edmilson, era que era responsável pelo chafariz. Cansei de ir buscar no chafariz, ali em frente da casa da minha avó, da Vel Melinda. Outra hora ia buscar do outro lado. Já fui muitas e muitas vezes levar roupa na manilha, eu, Cíntia, pequena, mas eu ia. Tinha uma minação muito forte, né? A gente ficava esperando minar água, Júnior, para encher aquelas enrolas para subir aí essa ladeira empurrando. Aí era sofrido demais, pô, né? Tinha do chafariz aqui, às vezes não dava conta. Aí a gente vinha com um carro de mão, aquelas enrolas, que saía dali da manilha, e ali da manilha tinha um top, tinha um só, para subir com enrola, quem de ter força, viu? Eu botei muita água aí também para vender para os povos me dar uma moeda. E nessa época, como era a questão de água aqui no SEM? A questão de água aqui, para beber água de poço. E antigamente que vivia debaixo, o pessoal carregando manilha lá embaixo. Carregava uma enrola para substituir aquele chofariz ali. Cavei muita cisterna também, afundei muito esse 100 aqui. Tu lembra quantas cisternas tu cavou? De vez em quando de noite eu estou deitado, eles para eu contar tudo e já esqueci da metade. Mas tem mais de 50. Não achava água, cavei um poço. O primeiro poço que teve aqui no centro foi esse. Vinha gente do outro lado, teve uma seca, apanhar água nessa cisterna. Só era gente, mais gente, eu dando água. Quanto mais dava, mais rendia. E foi aonde? É onde é a casa de Mimi hoje. Explica que tem lá do lado de fora. Pode olhar lá que tu vê. Aquilo é uma cisterna. Eu lembro que eu entrava na cisterna lá em casa 7 horas da manhã até meio-dia, 11 horas, para tirar uma lata d'água, esperando minar, pegando com a manteigueira de plástico, para dar uma lata. A influência do café. Água do Morro, Bonina, Rosa. Era a época que o povo, os trabalhadores, o povo ganhava dinheiro. O nosso ouro era o café, na época. Naquele tempo todo mundo tinha safra boa, café era meio adubado, todo morro tinha umas 5 mil pessoas, né? Era mais. Era bom demais naquela época. A Lagoa do Morro, Júnior, chegou uma safra que não tinha onde botar café. Campo de Avião não tinha, eram 36 secadores rodando, né? Teve uma época que a maior safra aí foi 110 mil sacas de café. Eu nunca esqueço. O SEM foi feito com a Lagoa do Morro. Aí gente trabalhando no morro e comprando terra e construiu pelo café. Todo mundo trabalhando, põendo café e comprando pó. Porque o 100, digamos assim, pulou para 200 por causa da Lagoa do Morro. O Júnior, essa praça aí, não tinha lugar de você andar a pé. Era muita gente. Olha, gente de Sandinês, Jaguapara, Irajuba, Milagres, até de Feira de Santana vinha gente para pegar café, se você quer saber. Essa Lagoa do Morro aqui empregou muita gente. Muita gente mesmo. Era a felicidade do povo aqui do centro. E de muitos lugares também. Era de Itaberaba, era de Santinês, era de todo lugar vinha gente para aí. Cheguei a trabalhar, contando os carros, 106 carros. Vinha de Chiquié, Ubaíra, Santo Inês, Clavolândia, cada lugar desse saía carro. A Lagoa do Morro era fabuloso, chegava a colher, por dia nós colhíamos aqui 18 mil caixas de café. Eu cansei de contar frota de caminhões cheios, 14 a 15 caminhões, só de Jiquié, fora as outras cidades que vinham para aqui. A gente pagando mensalidade no morro mesmo, os caras São João chegavam de manhã em casa. Cada venda tinha o lugar do empreiteiro para eu pagar. Teve de café, alguns carros que vinham de Amargosa, Tati, de Jiquié, de Jaguapara, para lá de Nova Garantaí, vinha tudo para aqui, a gente vinha fazia, despachava para todos eles.
Trabalhava até tarde à noite, no final de semana, para atender os fregueses. Começava às 3 horas da tarde o pagamento, e às 3 da manhã, 5 da manhã ainda tinha carro aí. Dia de sexta-feira aqui, que quando a Lagoa do Morro empregava 5.000 pessoas naquele tempo. Vinha pessoas de Jiquié, vinha pessoas de Itaberaba. Essa feira aqui de sexta-feira formava-se igual uma feira do quilômetro 100. Era muito movimento. Dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira. E eu tinha barraca, eu rolava farofa, vendia farofa, fazia feijoada. Tinha um pessoal do café que vinha para café, que era muito caminhão que tinha. Naquela época era 100 caminhões na praça aí. Lotava. Era 120 caminhões, nós contava aí na praça. A padaria de Herói enchia de um jeito ali, que o pessoal era pão demais saía. Eu fritava era 10 quilos de peixe, que não dava aí naquela sardinha. E naquela época que você tinha um bar, o café era importante para o comércio? Muito. A gente pegava 3 feiras. Era sexta, sábado e domingo. Apanhava bastante café? Era café, todo mundo obedecia. Nós chegava aqui 11, 1 hora da madrugada no café, chovendo. Era o que nós ia, já na hora de voltar pro café, que nós ia chegando em casa. Só chegava e caía na cama? Ou caía na cama e no outro dia levantar cedo para ir e trazer. E nós gostávamos do tempo bom. Era esse tempo que era bom. De noite vinha embora do carro, cantando, da tarde de São João, aí que era cantar, tudo alegre. Se chegasse aquele logo dia pra gente comprar roupa. De sexta-feira de tarde, depois de meio-dia, ninguém ponhava café na Agribaía. Era tomar banho, ficar toda bonita, com um bocado dançando lá, os outros que iam recebendo vinham pra cá. Gastar dinheiro. Vinha pra festa. E foi assim que o comércio cresceu. Foi assim. Que nessa aí você voltava, veio outros e outros e foi crescendo. A mão direita do senhor era o café da Lagoa do Morro. Otávio, que tinha aqui, já tinha aquele salão de festa. As mulheres já vinham tudo de roupa na sacola. Aí o povo chamava era o Ceboso. A gente ia dançar no Ceboso. Era, dançava até de madrugada. Às vezes, quando dava tempo, alguém ainda tomava um banho. E quando não dava tempo, como é que tomava banho? Aí o pau quebrava, era assim mesmo. E as neguinhas, pronto, era botar um óleo de coco no cabelo e pronto. E vamos embora pra dentro. Passar um batom? Era com 3 dias o óleo de coco ainda estava no ombro da gente. Origem de prédios públicos, ruas e bairros. Quando eu vendia ali para São João, no 100,5, que estava na minha responsabilidade, aí o meu pai, meu pai velho jovem, me pediu que ia doar uma parte para o cemitério. E quando eu vendi, eu desmembrei a primeira parte, o cemitério ali foi doada, eu doei para fazer a primeira parte. O circo amarrava ali nesse mercado, armava ali. Mas para lá um pouquinho assim de frente, armava circo, parque, tudo ali. Em 1976 veio a terraplanagem, tirou ali o sisal, onde fez o mercado. O mercado que cavou o alicerce foi eu. Aqui, ó. Tu e mais quem? Ah, cavou foi uma cacetada de gente. Foi eu. Tinha eu, Dionísio e André, Dioniso, o homem meu irmão. Os pedreiros eram Dió, Si, Valmir Pedra e alguns outros que eu não lembro. E o servente era eu, Dioniso, Lascavéia, Arnaldo de Justo e mais alguns. Estávamos fazendo esse quartel, 68. Quando foi em 69, terminou, no governo do finado Edísio, que ele era prefeito. A primeira delegacia que fez aqui foi aquela, que não tinha nem casa, João morava na delegacia. Foi a primeira casa aqui, nessa rua, foi a minha, a da mãe de Peba, ali embaixo, e a Dona Judite. Quando eu cheguei aqui, Dona Judite ainda morava lá em cima na Bravinha. Tudo era mato. Só tinha a casa de São Edmundo e a casa de Augusto. E aquelas casinhas dali de baixo e a de tábua aqui. E nós andávamos por dentro do trio aqui. Eu morei ali no acampamento, que era do tempo do Ventavinho, da Siniveira. Isso. Eu alcancei muita gente dos mais velhos.
era o Vermiliano, Maria Bonita, Cornélio, os barracos de Taba, tudo ali naquele meio ali. Aí eu fiz cumprimento ali, fui para uma casinha, entendeu? Até que quando ele veio aqui para me dar o documento, ele olhou aqui e disse, tinha uma opção de árvore aqui, né? Uns quase 5 pés de árvore. Ele disse aqui, olha aqui a Rua das Árvores. Viu? Vai, bota o documento, vou dar com Rua das Árvores. E é para ser Rua das Árvores. Lembranças que eu tenho daqui era essa rua deserta, né, onde hoje moro, a casa dos pais de Coinha e a casa que antigamente era Seu Justo e Nita que moravam, e a casa dos pais de Diomar. Onde é a rodoviária hoje? Tinha um pé de gambeleira na frente da rodoviária. Mirum tinha um açougue. Zé Bombeiro tinha um bar. Louro Borracheiro, tu conheceu, marido Vaizinha, tinha uma borracharia. O centro foi crescendo, crescendo. Depois o Meirinho do meu Vaz resolveu lotear esse lado de cima aqui também, da praça para cima. E aí foi crescendo também. Só tinha a casa que a gente morava, que era em Seu Dedinho, alugada, era uma casinha alugada, uma cordoaria, e a casa de Pedro Pedra. Eram essas casas que tinha aqui, Pedro Pedra, Marieta e Pedro Espetor. Tu tá falando desse lado? Desse lado. E o Tonho André, que é das antigas, né? Mas quando tu comprou essa casa em 74, nessa rua aqui, tinha muitas casas não? Não, só essa rua daí, que era a Rua de Santeiro, que a gente chamava Rua de Santeiro aqui. Não tinha nome daí, né? Tinha pouquíssimas casas. Não tinha casa. Do lado de cá mesmo era só roça, assim, negócio de... Aqui pra baixo não tinha nenhuma casa, só uma ali embaixo, que era de Zé Borges, de camisão. E aí pra baixo não tinha nada, aqui tudo era mato, ó. Nessa frente onde é a oficina de João Lula, tinha alguma casa não? Não, tinha uma casa onde é aqui a oficina. Onde a oficina tinha uma casa, que era do povo de rock. Tinha uma casa ali, e pra cá baixo não tinha casa, não. Tinha uma lá embaixo que era da mãe de João Lu. Uma casinha velha que era da mãe de João Lu. Que eu cheguei aqui, fui morar numa casa de palha ali de Júnior Passagado, casa essa que até hoje está ali. Vim trabalhar nesse posto lavando sanitário, tá? Para ajudar minha mãe. Ali, naquela casinha de Júnior Passagado era de palha, de chão batido. Moramos ali, eu e 9 irmãos, comigo 10. E quando vocês vieram morar aqui desse lado, como era essa rua aqui, esse lado aqui? Era mato, Era tudo mato, era calombi. É. Mato fechado? Mato fechado. Só tinha a casa da gente. E a casa de Manezinho. do finado Alcide, que hoje é de Manezinho. E lá em cima, que hoje é de Roque Sapateiro. Comecei aquela rua lá, tem a casa do alfaiate lá. Sim. Por ali, a primeira casa dessa rua aí, até embaixo. Comprei na Montavinho, tinha a serraria de Seu Hélio. E quando ele comprou aí, foi desmatar e botou a serraria. E a imobiliária começou quando ela ia construir? Aqui, sim. Em 82. Tem que a primeira casa que sou eu. Quando eu cheguei, eu fui no Rio Esteco, quando eu cheguei, começou a desmatar o sinal. Aí o primeiro que construí foi eu. E aqui na imobiliária? Não tinha nada. Não tinha nenhuma casa? Nada, só tinha essa rua chamada a Rua da Brauna, que é da Avenida da Pista Ribeiranos, e existe até hoje. Só a Brauninha que tiraram. E tinha umas casas velhas aí? Tinha umas casas velhas. Era um brega. Era um brega? Era um bregueiros. De usar. As parteiras. Orbalo, tu nasceu aqui? Nasci no quilômetro 100. Tu lembra quem foi o teu parteiro? Fravina, mãe de misto. Fravina da Ladeira. E sua mãe, ela era parteira? Minha mãe era parteira. Dona Fravina? Fravina. Ela começou a pegar dentro do município de Bahia. E veio para aqui e continuou. Para que eu fui, minha mãe mandou, vai lá, meu pai, vai lá pro chamador Fravina. Vai de bicicleta, que não tá. Chegou na descida, ela montou, dá pra só ir andar. Chegou embaixo na ladeira, na areia, ela caiu de perna pra cima pra lá e eu caí pra cá. Dona Flavina velha, velho, tem ano, viu? A mala caiu lá.
A mala cheia de ferramentas que era para fazer o parto da minha irmã. Depois de Flavina aí veio Dona Neném parteira, minto. Aí depois Dona Eulina Pedra também fez muito parto. E quando ela chegou aqui, ela já foi trabalhar de parteira? Foi, quando chegou aqui ela começou a fazer parto, aí foi para Margosa fazer curso, foi para Jiquié. E aí o povo chegava lá batendo, Dona Ney? Ave Maria, meia-noite a água estava caindo, porque aqui naquele tempo tinha muito inverno. Eu dizia, ô Ney, a senhora vai poder sair? Ela dizia, ô meu filho, eu vou para eu fazer o parto dessa cliente que não pode deixar você ir atender. Pegava um guarda-chuva, verde de pé, e aí com fé em Deus ela batalhou inteiro o dia que Deus quis. E aí na região toda ela ia? É. Minha mãe era uma pessoa tão boa, meu Deus. E morreu que era para ser o sepulcro aqui no 100, e foi aqui na turma, e foi o sepulcro dela em São Paulo, que a gente nem pôde ver. Parteira. Eu peguei 1.014 crianças. Inclusive tu tá no jogo. Tu tá no meio, né? Eu tô no meio também, né? Então nessa época a senhora tinha muito trabalho, né? Tinha muito trabalho. Saía muito de noite para pegar menino. Que isso era mais de noite. Batia na porta, já sabia. Personalidades e curiosidades. A profissão de pai eu trabalho desde 1944, porque foi quando eu entrei para aprender. Foi no dia 8 de maio de 1944 que eu entrei para aprender a profissão. Era sob medida, todo mundo, não existia essas confecções, não, nada. Ali eu fazia ternos e mais ternos, direto. Curso de corte e costura, culinária, bordado à mão, e tapeçaria, flores, tudo eu dei aqui, até na Lagoa do Morro. E teve muitas alunas? Tive muitas alunas. Tive e ainda tem. Ainda tem. Porque elas, quando me vê, lembram, se lembram, né? Sempre tem Sildal, eles jamais podem esquecer de Sildal, não quero que eu olhe Sildal. Existia também no começo sempre. O eletricista era o homem que fazia as coisas para todo mundo. Bondade estava ali. Sildal chegava na tua casa para consertar uma anel, fazia toda a instalação, fazia tudo para tu. Na hora que você chegava, Sildal, quando tem, meu negro, tu ainda tem troco, e saia assim naquela simples, a forma de querer ajudar, a vontade de ajudar as pessoas. Eu fiquei emocionado quando eu lembro de tanta coisa bonita, tanta coisa boa que passou, que nós vivemos aqui no Campo. O Brandão era um médico nosso aqui no 100, né? Eu já me consultei com ele. Ele extraía dente também do pessoal, né? Ele tinha livros de medicina, o pai ficava com ele lá conversando e ele levava os livros para o pai ler também, para ver primeiros socorros. E meu pai veio nessa época, mais na década de 70. E meu pai Vavá Brandão, ele era um enfermeiro, ele era um dentista prático, né, naquele tempo. E sempre as pessoas, assim, as crianças adoeciam, se acidentavam, recorria a Vavá Brandão. Porque ele nunca estudou, nunca cursou faculdade, mas ele tinha uma habilidade tão grande, né? Ele comprava aqueles livros e ia lendo, ele medicava, passava medicação para as crianças, até parto meu pai fazia. E foi um dos primeiros mecânicos daqui, né? Primeiro mecânico aí. Profissional. Profissional. João Lulu mesmo trabalhou com ele, que ele não sabia como é que ele era, né? Trabalhou muito com o velho aí. Depois fui trabalhar na Lagoa do Morro com o seu Jorge. Jorge Moura Tavares foi um grande homem. Me ajudou muito, me ensinou a arte. Foi o meu professor e foi o meu pilar. E nessa época, quando tinha alguma confusão para resolver com polícia, tinha policiamento aqui, não? Aqui? Sim. Tinha soldado e tinha um cabo velho chamado Cabanizo, que só pensava para conversar, o Cabanizo. Desse lado é seu Nenzinho, o cunhado de Dona Filhinha. E do lado era Permino. Permino era o delegado. Tá preso, quando tá solto, tá solto. É mesmo que o mar embora. E Pedro Espetor era ajudante dele? Era ajudante. Era um bocado de
Era seu Pifone, inspetor, João Bernardo, inspetor, Pedro Miguel, inspetor, só Pedro queria ser o mandal. O inspetor era uma figura. Vestia um capotão preto, a gente chamava ele o homem do capote preto. Aí de noite, se tivesse qualquer coisa na rua, podia chamar ele. Ele não dormia quase não. Era a noite toda na esquina. Lembro da primeira televisão no posto. Ninguém tinha televisão, só tinha no posto lá. Aí tinha vez que nós vinha da roça, ficava aí até umas 9 horas assistindo, nem sei nem se era novela, se era filme, que era. Ficava assistindo por lá de fora ainda. Eu era menino, assistia televisão lá na casa do seu tio. Porque eu não tinha televisão, o seu tio ficava no nosso carro lá de fora, ele entra pra cá, menino, vem assistir a televisão de vocês. E nós entrava pra lá com descabriado, sentava lá, eu pequeno naquela época. Os valores da terra. Mas o povo do SEI não existe dois igual. Não existe. Aqui esse povo daqui é abençoado por isso, viu? Mas o povo daqui para se viver, Júnior, não tem dois igual. Bom, o que eu gosto mais daqui é o pessoal. Para mim todos é igual, não tem um melhor que o outro. E eu fico muito feliz por pertencer a esse pedacinho de chão. Então, resumindo, sou filho daqui, com muito orgulho, bato no peito e falo, peito cheio, sou filho daqui com muito orgulho. Gosto do SEM, nunca pensei de me mudar do SEM. Que Deus tenha abençoado minha família, por bondade de Deus, todos progrediram e não troco de morar em outro canto, né? Todos os dias eu agradeço a Deus e gosto do SEM demais. Eu ia embora para dizer assim, eu fui definitivo embora do SEM? Nunca. Camaradagem é que eu gosto mais daqui é isso. Porque no outro canto não tem camaradagem que tem aqui. No dia que eu não vou na feira que nego não me vê, todo dia eu chego, abro uma alegria, um abraço, eu abro meu abraço, cadê bêbado, tudo. É assim aquela alegria toda. Boas recordações, só alegria, só agradecimento a Deus, só agradecer, tudo coisas boas. De parabéns o quilômetro 100. Hoje nós caminhamos aqui com as próprias pernas no nosso quilômetro 100, né? Agora que ninguém acreditava, ninguém podia ter esperança de que isso fosse tão longe, principalmente dependendo de outro município. Você é dependente, é difícil você acreditar. De 2 municípios, né? Não, você é dependente, nos dois lados é dependente. O Prejuízo de Nova Itarama, você nunca acreditava que apesar de não ter ajuda, ele chegasse ao ponto que chegou. Hoje não sei se tem escola, você tem tudo, você tem médico, você tem tudo. O negócio aqui era devagar, pai. Depois Deus foi melhorando. Foi chegando um, chegando outro. Lá vai, e aí a coisa foi melhorando, né? Hoje tá uma cidade bacana. Uma última pergunta. O que é que tu mais gosta daqui do SEM? Amizade.